E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Resumo Rico. O nosso canal é o lugar onde a gente descomplica o mundo das finanças. A nossa ideia aqui é pegar o conhecimento dos maiores especialistas e transformar em dicas práticas para o dia a dia de todo mundo. E hoje, o nosso papo é sobre um assunto que é a base de tudo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que é o verdadeiro alicerce para construir qualquer riqueza: como dominar o próprio dinheiro e, de uma vez por todas, colocar as finanças em ordem. Para quem está buscando um pouco mais de paz e controle na vida financeira, pode ter certeza que essa explicação aqui é o ponto de partida ideal. Vamos nessa jornada? Agora, vamos ser bem sinceros aqui. Quem é que nunca teve aquela sensação super frustrante de olhar para a conta bancária e pensar: ué, mas já acabou o dinheiro? Parece que o salário cai num dia e no outro ele já evaporou, né? E o pior é que muitas vezes a gente nem sabe direito para onde ele foi. Esse sentimento, acredite, é muito, mas muito comum. Agora, olha bem para esse número. Presta atenção nele um pouquinho. 76,4%. Pois é, esse dado da Confederação Nacional do Comércio mostra que a esmagadora maioria das famílias no Brasil tem algum tipo de dívida. Isso prova que essa dificuldade em lidar com o dinheiro não é uma falha de caráter sua ou minha, mas sim um problema gigante, um problema coletivo. E o primeiro passo para resolver qualquer coisa é admitir que o problema existe e falar sobre ele sem medo. Para guiar essa nossa conversa, a gente preparou um roteiro bem completo. Primeiro, vamos entender qual é o problema financeiro que quase todo mundo enfrenta. Depois, a gente vai virar a chave para a mentalidade da riqueza. Em seguida, vou apresentar um mapa prático, o método DOCA. Logo depois vem 15 dicas práticas para começar hoje mesmo. E por fim, um alerta sobre 5 erros que a gente precisa evitar. Vamos lá? Beleza, então vamos começar pelo começo, o problema financeiro comum. Afinal, por que tanta gente se sente à deriva quando o assunto é dinheiro? A gente tende a pensar que a solução é simples. Ah, se eu ganhasse mais. Mas a verdade, na maioria das vezes, não está no quanto entra, e sim na falta de noção de para onde o dinheiro está indo. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. Construir riqueza tem muito menos a ver com o tamanho do salário e muito mais a ver com a habilidade de administrar o que a gente já tem. Pensa bem, tem gente que ganha rios de dinheiro e vive no vermelho. E tem gente com renda modesta que, com disciplina, constrói um baita patrimônio. A diferença está toda na gestão. Mas aí fica a pergunta: por que é tão difícil gerenciar o dinheiro? Muitas vezes, a causa tem nome dinheirofobia. Sabe aquele medinho, aquela ansiedade que dá só de pensar em abrir a fatura do cartão ou em fazer um orçamento? É isso. Essa versão faz a gente empurrar com a barriga e essa procrastinação é o caminho mais curto para o descontrole total. Reconhecer esse sentimento já é o primeiro passo para se curar. Ok, a gente já entendeu a raiz do problema. Agora vamos para a parte boa. A solução. E a solução, antes de qualquer planilha ou aplicativo, começa, olha só, dentro da nossa cabeça. É aqui que a gente fala da mentalidade de riqueza, onde a verdadeira virada de chave acontece. E essa frase do Tony Robbins é sensacional, porque ela tira um peso enorme das nossas costas, né? Ninguém está dizendo que precisa começar guardando metade do salário e viver de pão e água. O poder não está na quantidade que se guarda, mas sim na consistência. Criar o hábito de poupar, mesmo que seja R$ 50 por mês, é infinitamente melhor do que não fazer nada. E isso leva a gente para uma virada de chave fundamental que está super bem ilustrada aqui. A mentalidade de escassez funciona na lógica do se sobrar. Ou seja, a pessoa paga as contas, gasta com o que quer e, se sobrar alguma coisa no fim do mês, ela guarda. O problema? Quase nunca sobra. Já a mentalidade de riqueza, ensinada por gigantes como Robert Kiyosaki, inverte tudo. É o famoso pague-se primeiro. O dinheiro caiu na conta, a primeira conta que você paga é a dos seus sonhos, dos seus objetivos. O que sobrar depois disso, aí sim, é para viver o mês. Parece simples, mas essa inversão de prioridades muda o jogo. E tem uma ideia aqui que é fascinante: encarar os problemas financeiros não é um castigo. É tipo um treinamento de elite. Cada dívida que se negocia, cada gasto que se corta, cada nova forma de fazer uma grana extra, tudo isso te deixa mais forte, mais criativo e, claro, mais inteligente com dinheiro. O processo de organizar a casa te capacita para ganhar ainda mais lá na frente. Beleza, mentalidade no lugar. Agora a gente precisa de um plano prático, né? Chega de ficar perdido. É hora de ter um mapa. E é exatamente isso que a gente vai ver agora: o método DOCA, uma estratégia simples e clara para ter o controle total das finanças.
O método DOCA é um sistema super fácil de lembrar. É uma sigla para 4 passos essenciais que vão tirar a gente do caos e levar para a organização. DOCA: definições, orçamentação, cortes e ajustes. Vamos ver o que cada uma dessas letras significa na prática. Então, vamos abrir esse mapa juntos. O D é de definições. A gente precisa definir metas claras, tipo quitar o cartão de crédito em 6 meses ou juntar 5 mil para uma viagem. Sem um destino, qualquer caminho serve, e geralmente ele leva para o endividamento. O O é de orçamentação. É o nosso GPS financeiro. É aqui que a gente mapeia para onde cada réu está indo, descobrindo coisas como, nossa, gasto 15% da minha renda com transporte por aplicativo. O C é de cortes. Com o mapa dos gastos na mão, fica fácil cortar de forma inteligente aquilo que não nos aproxima das nossas metas. Sabe aquelas 2 assinaturas de streaming que ninguém usa? Corta. E por fim, o A de ajustes. A vida muda e nosso plano financeiro tem que acompanhar. Todo mês é preciso sentar, analisar e ajustar a rota para garantir que a gente continue no caminho certo. Pronto, a mente está preparada, o mapa está na mão, o que falta agora? As ferramentas, claro. Se o método DOCA é o nosso mapa, estas 15 dicas que vêm agora são as ferramentas que a gente vai usar para construir o caminho. São ações práticas para colocar tudo isso em movimento, começando hoje. As 2 primeiras dicas são a base de tudo. O chão firme onde a gente vai construir o resto. Dica número 1, clareza total. Anotar absolutamente tudo que entra e tudo que sai. Pode ser num caderno, numa planilha, no aplicativo, não importa. É o passo da orçamentação do método DOCA na vida real. E a dica 2, com essa clareza, a gente cria um orçamento. Ou seja, a gente define limites. Esse mês posso gastar X com lazer, Y com supermercado, Z com transporte. Isso cria as regras do nosso jogo financeiro. A terceira dica é sobre dar um porquê para todo esse esforço. Definir metas financeiras claras e, como a gente vê aqui, separar por prazo. Uma meta de curto prazo, como juntar grana para as férias, dá uma vitória rápida e motiva a gente. Uma de médio prazo, como a entrada de um imóvel, mantém o foco. E a de longo prazo, como a aposentadoria, garante o nosso futuro. Uma dica extra, escreva essas metas, coloque no papel. Faz toda a diferença. Dica 4. Para não se perder no meio do caminho, é bom ter uma estratégia. E a regra 50-30-20 é um ótimo começo. Ela sugere que 50% da nossa renda vá para o essencial, como aluguel, comida, contas. 30% para os nossos desejos e estilo de vida, como sair para jantar, cinema, etc. E os 20% mais importantes de todos para poupança e investimentos. É um guia flexível que ajuda a gente a equilibrar o hoje e o amanhã. E já que a gente está falando de poupar, a primeiríssima meta de todas, a meta número 0, digamos assim, tem a ver com esse prazo aqui, de 3 a 6 meses. Mas meses de quê exatamente? Chegamos na dica 5. E olha, essa aqui talvez seja a mais importante de todas: montar uma reserva de emergência. Ela é o nosso escudo, nossa proteção contra os imprevistos da vida. A gente precisa calcular qual é o nosso custo de vida mensal e juntar o equivalente a, no mínimo, 3 a 6 meses desse valor. Esse dinheiro é para emergências de verdade, tá? Perdeu o emprego, teve um problema de saúde, o carro quebrou, e ele precisa ficar guardado num lugar seguro e que seja fácil de resgatar. Agora vamos para um bloquinho de dicas, que são, na verdade, sobre criar hábitos de gente rica. Bora lá? Sexta. Com a reserva montada, o próximo passo é investir, fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Sétima, usar o cartão de crédito com inteligência. Lembrando sempre que ele não é um aumento de salário, é uma ferramenta. Oitava, consumir com consciência, sempre se perguntando, eu realmente preciso disso? Nona, se existem dívidas, tem que respirar fundo e ir atrás para renegociar. E décima, nunca, jamais parar de aprender. Educação financeira é um investimento para a vida toda. E para fechar nossa lista de ferramentas, algumas dicas para otimizar a gestão no dia a dia. 11ª, crucial para quem é autônomo ou MEI. Separe as contas pessoais das profissionais. Misturar os dois é a receita do desastre. 12ª, use a tecnologia. Tem tanto aplicativo bom por aí que ajuda a controlar tudo de forma automática. 13ª, revise seu plano todo mês. Lembra do A de ajustes do DOCA? É isso. 14ª, se antecipe aos gastos grandes, como IPVA, material escolar, Natal. Guarde um pouquinho todo mês para eles. E a 15ª, que amarra tudo. Pague-se primeiro. Transforme isso num hábito sagrado. Show de bola! Agora a gente já tem a mentalidade certa, o mapa e as ferramentas. Mas, como em toda a jornada, existem armadilhas no caminho. Por isso, essa última sessão é um grande alerta.
Vamos falar dos 5 erros mais comuns que podem sabotar todo o nosso esforço. Então, muita atenção aqui. Erro número 1, o mais grave, não ter uma reserva de emergência. Isso deixa qualquer pessoa super vulnerável. Um pneu furado vira uma dívida gigante. Erro 2, gastar sem anotar nada. É como tentar dirigir de olhos vendados. Impossível. 3, um erro clássico. Se empolgar para investir enquanto se tem dívidas com juros altíssimos como cheque especial ou rotativo do cartão. Pensa comigo, os juros que se paga nessas dívidas são absurdamente maiores que qualquer rendimento que o investimento inicial vai dar. A prioridade número 1 é sempre quitar a dívida cara. Erro 4, tratar dinheiro como tabu dentro de casa. Se não tiver diálogo e alinhamento com a família, qualquer plano vai por água abaixo. E 5, achar que já sabe tudo. O mundo das finanças muda o tempo todo. Parar de aprender é ficar para trás. E com isso, a gente fecha o círculo. Essa imagem resume toda a nossa jornada rumo à tranquilidade financeira. Começa dentro da gente, com a mudança de mentalidade. Depois, a gente aplica um método, o mapa DOCA. Aí a gente usa as ferramentas certas, as 15 dicas que conversamos, e o resultado final desse processo todo? A conquista da tão sonhada liberdade financeira. E, para a gente terminar, eu quero deixar uma provocação. Depois de tudo isso que a gente conversou, de todas as ideias e ferramentas, a questão que fica é: qual é o primeiríssimo, o menor passinho que dá para dar hoje, assim que essa explicação acabar, para começar essa mudança? Não precisa ser nada gigante. Pode ser baixar um aplicativo, anotar o último cafezinho que tomou ou definir uma única meta. O que importa é dar o primeiro passo. Pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui. Se esse nosso capo ajudou de alguma forma, se clareou as ideias, o melhor jeito de apoiar nosso trabalho é se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Assim, os próximos resumos chegam em primeira mão e a gente consegue levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. E não para por aí, viu? Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que tem mais coisa boa esperando. Tem o link para o nosso blog, o No Próximo Nível, cheio de artigos e ferramentas, e também o link para o nosso podcast Livros e Finanças lá no Spotify, para continuar aprendendo no carro, na academia, onde for. Bom, por hoje é isso. Um grande abraço, continuem firmes nessa jornada e a gente se vê na próxima.